pessoal. Pode encostar, por favor. Valeu. Então, a ideia hoje é a gente trabalhar um pouco de visão computacional. Então, fugir um pouco daqueles PowerPoints onde o pessoal fala, mostra o case, mas não mostra como é feito. Tá? Existem várias ferramentas, eu poderia ficar aqui muito tempo falando para vocês sobre ferramentas de visão computacional. Visão computacional aliada a Machine Learning, que é uma coisa que vai ser tratada quando a gente vai falar sobre Machine Learning especificamente. Mas hoje a gente vai focar especificamente em como o computador enxerga as coisas e mostrar alguns exemplos de como que são formadas imagens para o computador. Tá? Então, a primeira dúvida básica de quem vai começar a mexer com visão computacional ou com Machine Learning, inclusive, é por onde eu começo? Qual é a ferramenta que eu inicio? Qual que é o framework que eu inicio? Eu costumo recomendar o Anaconda, por quê? Porque ele já vem com um pacote de ferramentas para Python. Tá? Python, por que Python? C é muito mais difícil de vocês aprenderem. Então é muito mais simples. A gente está mexendo com C e... Então, é simples assim. Então é muito mais complicado de você trabalhar com C. Então a biblioteca para Python ela é tão grande quanto, na verdade ela é portada para várias linguagens, uma delas é Python. O Python tem uma linguagem mais amigável para quem está aprendendo, então por isso que eu recomendo Python. Mas para quem eu já sou manjo de Java, cara, vai para Java. Eu já manjo de C Sharp, vai para C Sharp. Tem portabilidade para várias ferramentas na parte do OpenCV. Então, iniciando aqui pelo Anaconda, qual que é a ideia? Mostrar para vocês como é que vocês vão fazer para fazer a primeira instalação. Entrou na página lá, pesquisou no Google Anaconda, primeira opção vai vir aqui o anaconda.com, acessa, download, desce aqui, você vai dizer qual que é a plataforma que você vai utilizar. Nessa minha máquina eu estou usando o Linux porque para a parte de visão computacional o Linux é um pouco mais rápido do que o Windows. Tá? Eu já testei nos dois, alguns algoritmos funcionam muito mais rápido no Linux do que no Windows, então eu prefiro usar o Linux. Seleciona qual que é a plataforma que você quer e baixa o instalador. Quando você baixar, ele vai baixar um arquivo .sh, que é um arquivo de shell script do Linux. Então a ideia é que você executa aquele arquivo e ele vai começar a te dar o passo a passo ali para você fazer a instalação. Bom, mas eu não sei como fazer ainda, estou com dúvida. Entra aqui na parte de documentação, instalação, diz que você vai querer instalar no Linux, e aqui ele tem basicamente todos os passos para a instalação do teu framework. Uma coisa bacana é o seguinte, depois que você instala, ele não gera ícone nenhum, ele não gera nada para você. Então, se você quiser acessar, eu vou fazer uma coisa hoje, eu vou fazer uma loucura aqui, que eu vou compartilhar a tela com vocês, tá? Então realmente nós vamos fazer junto, pode dar erro, se der erro me perdoem. Então abre um terminal aqui. Anaconda Navigator, e ele vai abrir a IDE do Anaconda. Então a partir daqui você pode instalar plugins, pode instalar novas ferramentas, você pode fazer toda a parte de configuração da ferramenta. Então, por exemplo, uma das primeiras ferramentas que eu acho muito bacana é esse Jupyter Notebook. Ele é muito mais fácil para vocês fazerem o desenvolvimento. Tá? Então depois eu vou mostrar para vocês, eu vou mostrar basicamente como é que ele funciona, e a ideia é que ele permite você fazer o seu exemplo e documentar para quem vai utilizar esses exemplos também. E aí você pode incluir outras ferramentas, então você pode vir aqui pesquisar outras ferramentas que você queira e aí vai instalando na sua versão do Python. Bom, terminou o Python, e aí? Eu quero fazer agora eu quero começar a mexer com visão computacional. Por onde eu começo? Existe um framework chamado OpenCV, que é Open Computer Vision, que ele trabalha na verdade com visão computacional. Ele inicialmente foi um framework desenvolvido pela Intel, ele é open source. Existem alguns métodos dentro dele que tem diferença entre versões, então vocês tomem muito cuidado nos exemplos que vocês vão trabalhar, para que vocês possam pegar a versão correta do framework que vocês estão, com a versão correta dos exemplos, senão vai dar erro. Então se der erro vai ter que pesquisar, não tem jeito, não tem o que fazer.
Basicamente vocês têm a versão 2, 3 e 4 do OpenCV. Então, a maioria das versões dos exemplos que tem são para a versão 3. Tá, mas eu não sei, eu cheguei no OpenCV, mas não sei como é que eu instalo ele no meu Anaconda. Então tem uma parte bem difícil, que é dita aqui, ó. Anaconda install OpenCV. Existe um Forge, que seria como se fosse uma área onde o pessoal pode cadastrar os plugins ali. Então você pode vir aqui na package que você quer, a versão hoje atual é a 4.1, pega o comando, abre um terminal e executa. Ele vai instalar automaticamente o OpenCV para vocês. Se vocês tentarem compilar o fonte do OpenCV, vocês vão ter um pouco de trabalho. Por isso que eu já estou dando a dica para vocês fazerem dessa forma. Tá? Dá para fazer? Dá, mas é mais chato. Bem mais chato. E se for no Windows é muito mais chato ainda. Então é melhor vocês tentarem a instalação padrão. Dentro do OpenCV, você tem a partir da documentação do OpenCV. Então aqui eu tenho vários tutoriais, eu tenho explicações da biblioteca, eu tenho vários recursos que vão me ensinar a mexer com o OpenCV. Se vocês forem ler isso aqui, a ideia é que vocês vão ficar meio louco no começo. Sem ter uma base do que é visão computacional, é uma coisa bem chata. Então o que você tem aqui? Você tem OpenCV Python Tutorials. Entrou aqui, ele tem vários tutoriais para a parte de Machine Learning, para a parte de detecção de objetos. Então, por exemplo, eu quero detectar faces. Então eu tenho vários exemplos aqui que eu posso, com base no que eu já instalei, eu já saí trabalhando com alguma biblioteca e pelo menos ter uma ideia de como é que isso funciona. Beleza. E aí o que eu posso fazer com a visão computacional? Então eu trouxe aqui alguns videozinhos, como eu trouxe na semana passada, com a parte de inteligência artificial, algumas funcionalidades. Eu trouxe um vídeo, deixa eu ver se vai sair o som. Olha, o Linux Flex é mais rápido, cara. Sacanagem. Então esse aqui é um exemplo, eu sempre me perguntava, eu falei na outra, não sei se todo mundo estava aqui, eu vi que a maioria das pessoas estavam na outra. Como que o pessoal fazia para poder fazer a contagem de scores dentro de um jogo de basquete? Cara, é muito lance, é muitos scores que eles pegam, muito jogador. Como é que eles conseguem fazer essa compilação? Então hoje em dia já existem algoritmos de Machine Learning que fazem toda essa parte de cálculo desses scores. Isso aqui a gente entra mais na parte de Deep Learning, não é o que vai ser falado hoje aqui, vai ser falado isso junto com o Machine Learning na última série aí de conversas. Então hoje a gente vai tratar o básico, que é como o computador enxerga, para depois a gente passar para uma outra fase. Tem um vídeo que eu acho muito massa, também que a gente não pensa às vezes, que a gente não pensa no uso. Não dá para ver, será que dá para baixar a luz? Glimpse in this petty maze, from day to day, to the last syllable of recorded time. And all our yesterdays of lighted fools, the way to dusty death. Out. Out! Brief candle! Life's but a walking shadow. A poor player that struts and frets his hour upon the stage. Quem aqui já ouviu falar sobre Motion Capture? Motion Capture, na verdade, é o que é? Alguém filmando o rosto ou o corpo de um personagem e depois você faz a vinculação desses pontos, né? Então eles
vocês vão ver às vezes quando eu até vou mostrar um outro vídeo, que ele fica cheio de pontinhos na cara. Para que serve aqueles pontinhos? O computador vai mapear aquilo e vai identificar quais são os movimentos que ele faz. Tá? Então, por exemplo, se ele mexer o olho, ele vai fazer essa vinculação junto com o vídeo, junto com a animação. E aí ele vai fazer como se fosse uma réplica das expressões faciais do ator no modelo em 3D. Eu fiquei fascinado por isso, que eu falei, cara, como é que os caras conseguem fazer um negócio desse? Aí depois, num curso que eu estou fazendo, o cara começou a me explicar. É um trabalho extremamente difícil, porque quando você faz uma modelagem 3D, você vai ter que dizer basicamente como é que os músculos trabalham. E vai ter que fazer um mapeamento ponto a ponto, e depois ligar, falando que toda vez que eu mexer isso aqui, ele vai mexer um músculo no meu modelo 3D, e como que ele vai ter que se comportar. Então esse é um dos usos. Photoshop, que a gente já usa há muito tempo aí, também é um outro exemplo, né, por exemplo, às vezes eu quero selecionar uma cor, eu clico na cor, eu digo qual que é a tolerância, ele vai selecionar toda a área para mim, eu posso excluir. Então, como é que o computador enxerga tudo isso? Então, para a gente poder trabalhar um pouco sobre cores, existem dois tipos de cores básicas que são trabalhadas na visão computacional. Então, por exemplo, quando eu trabalho com impressos, eu uso uma paleta de cores chamada CMYK, que é cian, magenta, amarelo e preto. Tá? Então são 4 cores que são trabalhadas, e isso é para a parte impressa. Quando eu trabalho com web, por exemplo, a gente sempre trabalha com RGB. Então eu tenho a mistura de 3 cores, e essa mistura de 3 cores, uma é adicionada à outra, e elas geram novas cores. Só que eu também tenho um outro modelo, que é o que é mais utilizado para a visão computacional, que é o HSV, que é o Hue, Saturation e Value. Essa outra forma de se trabalhar, você trabalha na verdade uma matiz, você trabalha como se fosse com uma cor base, e depois você trabalha com iluminação e saturação dessa cor. Tá? Então brilho e saturação, basicamente é isso. Depois eu vou mostrar para vocês um exemplo de como que isso impacta em como a máquina vai enxergar o nosso vídeo aqui, por exemplo, depois do exemplo. Então, basicamente, eu tenho o CMYK, que ele vai ter que trabalhar em 3 cores. A maioria das imagens que a gente trabalhar vão estar em RGB. Desculpa, CMYK não é RGB. Então, a maioria das imagens que a gente trabalhar, elas vão estar em RGB. E quando eu for fazer um trabalho aqui, eu vou ter que converter elas para HSV. Aí eu vou mostrar para vocês como é que é o processo, já utilizando o OpenCV mesmo. Tá, mas aí como é que o computador entende, basicamente, uma imagem? Então vocês imaginem o seguinte, qualquer imagem para um computador, ele é uma matriz. Tá? Então você imagina assim, que eu peguei essa tela aqui, eu dividi ela em um monte de quadradinhos muito pequenininhos. Cada quadradinho desse, eu tenho como se eu tivesse 3 camadas atrás dele. Então eu tenho azul, o verde e o vermelho. Tá? Essas 3 camadas, eu vou dizer qual é o percentual, qual que é a intensidade de cada uma dessas cores, e as 3 cores juntas é que vão montar o pixel, a cor final que você vai enxergar. É basicamente isso. Então existe essa separação de camadas, que é como o computador entende. Isso aqui, inclusive, ele é muito interessante para a hora que a gente for trabalhar, por exemplo, com Machine Learning na visão computacional. Porque o que é a Machine Learning na visão computacional? Eu vou ter que dizer para o computador quais são os padrões de cores ou de iluminação que ele tem que buscar numa imagem. Então ele vai pegar eu vou determinar para ele qual que é um padrão, e ele vai buscar padrões dentro de uma imagem gigantesca. Essa é a ideia principal da visão computacional da parte de Machine Learning. Então agora eu vou mostrar para vocês, vamos começar a parte de exemplos aqui da visão computacional. Então eu vou abrir o meu notebook na área de trabalho, e esse Jupyter Notebook, ele basicamente abre como se fosse uma estrutura de diretórios, e dentro dele eu posso navegar entre algumas pastas e trabalhar com o código fonte. Tem esse Master OpenCV, que ele é de um curso de visão computacional que eu fiz. Então até se vocês quiserem depois, eu vou mandar um link lá no grupo do WhatsApp do Business Sessions,
E se vocês quiserem ter a curiosidade de usar, é bem bacana. Tem que fazer ajustes, porque ele é feito para versões anteriores do OpenCV, mas a maioria dele já funciona bacana. Então, o primeiro projeto que nós vamos mostrar aqui é o de uma restauração de foto. Então, vocês imaginem o seguinte, o que o computador está vendo ali? Ele está tentando identificar quais são os padrões que ele vai ter que corrigir. Então, essa aqui é uma foto original, essa parte, esse risco aqui é o que ele quer tirar, e esses dois riscos aqui, ele vai ter que tirar aqui também na lateral. Tem um risquinho aqui que eu acho que não dá para vocês verem, no meu computador dá, tá aqui embaixo dá para ver um pouco melhor, e aqui também. Então o que o computador vai tentar fazer? Ele vai tentar substituir, primeiro ele vai identificar esses padrões, vai tentar aumentar e tentar identificar como que ele vai poder completar essa imagem. Então a ideia é, toda vez que vocês trabalham com uma imagem em visão computacional, ele sempre vai transformar isso para preto e branco. Tá? Desculpa, tons de cinza. Ele sempre vai trabalhar para tons de cinza. Por que disso? Porque senão ele vai ter que trabalhar, senão eu vou ter que dizer para ele qual é a cor que ele vai ter que procurar. Tá? Então é muito mais simples eu trabalhar isso com tons de cinza e aí depois ele já consegue identificar melhor os padrões. Então ele só vai trabalhar basicamente a luminosidade entre o preto e o branco, ao invés dele trabalhar com toda a paleta de cores. Aí aqui é basicamente o que ele enxergou desse ruído, depois que ele transformou isso aqui para preto e branco. Aí ele expande essa máscara, então é aqui que ele vai ter que fazer toda a parte de preenchimento. Então ele não pode simplesmente pegar somente aquela linha, por quê? Porque ele vai ter que fazer um degradê, senão você vai perceber que aquilo foi restaurado. E aí no final, a imagem restaurada. Vocês veem que obviamente ficam algumas diferenças, mas ó, aqui você já não percebe aquela mudança, aqui você não consegue perceber aquela mudança, e aquele riscão forte que tinha já não tem mais. Tá? Isso aqui é o que está presente em ferramentas como Photoshop, GIMP e ferramentas de processamento de imagem por padrão. Basicamente isso aqui são o quê? Cálculos matemáticos em cima de cálculos matemáticos, em cima de cálculos matemáticos, fórmulas e mais fórmulas, que é tudo que rege a parte de inteligência artificial é matemática, basicamente matemática. Tá? Então, se vocês olharem aqui, ó, por exemplo, a maioria dos projetos que eu vou passar aqui, eles são o quê? Eles vão ter um código onde eles fazem a conversão da imagem para tons de cinza. Tá? Primeiro é interessante falar, que agora a gente vai trabalhar com a câmera, o que é para vocês uma imagem, um vídeo? Uma sequência de imagens. Tá? Então a ideia é o quê? Toda vez que eu trabalho com vídeo, eu sempre estou trabalhando com imagens. Eu sempre estou trabalhando com um frame capturado, congelado, e aí depois, assim que eu terminar de processar esse, eu vou processar o próximo frame. Então, quanto mais pesado o meu processamento, então, por exemplo, no reconhecimento de placas, quanto mais pesado for o meu código para reconhecer a placa, mais tempo ele vai demorar, vocês vão ver que vai dar aquela quadriculada, e não é problema da câmera, aquilo é problema do teu processamento. Enquanto ele não processar um frame, ele não vai pular para o próximo. Obviamente existem formas de você trabalhar isso, mas a ideia é que vocês consigam fazer limitado ao seu poder de processamento. Então esse aqui é um código que basicamente o que ele faz? Ele vai pegar qualquer imagem e vai transformar a imagem ele vai pegar somente os frames dessa imagem. Tá? Como é que ele faz isso? Basicamente ele detecta bordas. Tá? Então o que é borda? Diferença de cor. Então ele vai olhar na tua imagem qual que é a grande diferença de cor que você tem, e a partir dali ele começa a traçar qual que é a borda dessa imagem. E aí ele gera uma nova imagem para poder sair para você dentro de um vídeo. Essa é a ideia principal do processamento de imagem. Não tem um executável para Mac pra gente brincar em casa? Tem, cara, mas a instalação tem para Mac, tem para Linux, tem para Windows.
A ideia até, se vocês tiverem interesse e tiverem dificuldades, depois eu vou tentar fazer um tutorialzinho e passar para vocês no grupo do Business Sessions. Mas se vocês tiverem alguma dificuldade, entre em contato comigo. Acho que a maioria deve ter meu LinkedIn aqui que já conectou, Rodrigo Manso. Então se vocês tiverem alguma dúvida, tiverem alguma dificuldade, me manda uma mensagem e eu tento dar uma mão ali para a gente poder tentar fazer junto. Tá? O bacana é o seguinte, essa biblioteca ela não tem somente para... Ela tem a partir da programação para Windows, Linux e Mac, mas a parte de execução dela, a parte de runtime, você pode rodar no iOS, você pode rodar no Android, entendeu? Então você tem várias linguagens ali, várias plataformas que você pode rodar o teu código do OpenCV. Se vocês tiverem dúvidas durante a conversa aqui, podem ir perguntando, tá? Então esse aqui, cara, eu fiquei chateado demais, né, quando eu vi que na verdade o Fine Waldo é fugiu o nome. Onde está o Wally? Então o que ele faz? Ele pega um pedacinho da imagem, onde está o Wally mesmo, treina a máquina e a máquina, aliás, nesse caso ele não faz treinamento, né? Mas ele vai tentar buscar dentro da imagem qual que é o padrão, aonde está aquele pedacinho que ele viu dentro daquela imagem maior. Você poderia fazer a mesma coisa com Machine Learning. No caso do onde está o Wally, ia ser muito difícil, porque todos eles parecem muito, né? Todos eles têm basicamente os mesmos elementos. Mas o Wally em si, o que ele tem? Ele tem a touquinha, ele tem o óculosinho, então isso aí ia ficar um pouco mais fácil de distinguir entre um e outro. Mas é bem bacana para você ter uma ideia. Por exemplo, então essa aqui é a imagem completa, e aí ele vai identificando aonde está o óleo. Aí eu fui olhar na pasta lá, né, como é que ele faz essa busca. Então aqui, deixa eu tentar, é muito pequenininho, não vai dar. Ele pegou dentro daquela imagem grandona qual que era a parte do óleo, onde ele estava. E aí o que ele fez? Ele transformou toda aquela imagem em tons de cinza, isso gera basicamente números. Vocês lembram que eu falei para vocês que são 3 camadas, onde cada camada tem um número, que é o que vai formar a cor, e ele vai procurar exatamente aquele padrão. Gente, Machine Learning, inteligência artificial, é reconhecimento de padrões, sempre. Tá? Tudo que vocês forem ver com relação à visão computacional, Machine Learning, é reconhecimento de padrões. Tá? Então você diz quais são os padrões para a máquina, e a máquina vai procurar aqueles padrões dentro da base de dados, qualquer que seja. Pode ser uma imagem, pode ser um banco de dados, pode ser um banco treinado, pode ser qualquer outra coisa. Tem um código aqui que eu achei bem bacana, só que esse aqui não está no... Então esse código basicamente, deixa eu ver, é que eu tenho que olhar para cá e eu não vou poder ver se está certo. Vocês vão ter que me dizer se está certo. Então basicamente o que ele faz? Existe uma das técnicas que é o Hard Cascade. Tá? Então ele identifica basicamente padrões dentro de uma imagem, e aí ele pega, por exemplo, a distância entre os olhos, distância dos olhos entre o nariz, e aí ele vai identificar se aquilo é uma face ou não. No caso, esse caso aqui ele é treinado para detectar faces. Então, deixa eu ver. Apareceu aí não? Os olhinhos? Então, quando eu olho para baixo ele para de aparecer. Então essa é a ideia principal de cada tipo de algoritmo. Ele é utilizado para um fim específico. Como é que você vai descobrir qual que é o algoritmo? Cara, pega um código na internet. O que eu tento mostrar aqui para vocês é que não é difícil, não é uma coisa absurda, não é uma coisa do outro mundo você começar a mexer com alguma coisa de machine learning e de visão computacional. Entendeu? Então a ideia é que qualquer um em casa vai poder mexer. Ah, mas eu não sei Python. Cara, um curso simples de Python, não precisa ser um especialista. Eu não sou um especialista em Python e eu consigo fazer as coisas dentro do OpenCV. Tá? Então,
você vai ter que tentar entender basicamente o que é o código e tentar reproduzir, fazer algum tipo de alteração simples para que vocês possam mudar algum tipo de informação. Então depois até eu vou pegar, por exemplo, um caso aqui que é da bolinha e vou fazer uma alteração depois, se Deus quiser vai dar tudo certo, que em cima da hora ele é fogo, né? Rodrigo, Oi? ali ele não reconhecia os seus olhos quando você olhava para baixo pela limitação da resolução da câmera? Não, porque na verdade assim, ele procura um padrão, na verdade, por exemplo, quando eu estou com o olho aberto, ele vai pegar cores, ele vai pegar várias, existe um treinamento, então aquilo ali é o resultado final. Então para poder chegar ao treinamento, então isso já vem basicamente dentro do OpenCV, todos os treinamentos, então treinamento de olhos, treinamento de face, quais são os padrões para ele poder reconhecer aquilo. Então o que vai acontecer? Você vai pegar e vai passar para ele 50 mil olhos e ele vai tentar identificar qual que é o padrão entre aqueles 50 mil olhos que você passou. E aquilo ele vai tornar, que fala, cara, então um padrão de olho é aquele. Então, por exemplo, quando eu estou olhando para baixo, eu estou com, na verdade eu fecho mais o meu olho e não aparece tanto a parte branca. Até a sombra também. Quando você a sombra, tudo isso influencia, entendeu? Então, principalmente, a luminosidade é um problema seríssimo. Eu cheguei um pouco antes aqui, para poder fazer a calibração, por exemplo, dessa bolinha. Depois vai ter um exemplo que eu vou mostrar daqui a pouco, que é o da bolinha. O que ele vai fazer? Ele basicamente vai tentar achar uma bolinha e vai fazer um mapeamento dela. Cara, é muito complicado você fazer isso aqui, porque isso aqui, o que influencia? Luminosidade, digamos assim, se eu tenho alguma coisa atrás que contrasta muito com ela ou muito pouco com ela. Então, por exemplo, eu fazendo os exemplos hoje lá no meu trabalho, algumas posições ela não pega, se eu mexer ela um pouquinho ela não pega, mas se eu tivesse na frente, onde eu calibrei ela pega certinho. Então a ideia quando você vai fazer projetos de visão computacional, eles são sistemas especialistas. Tá? Então se você vai procurar aqui, você vai treinar ela aqui. Não adianta você treinar ela aqui e depois mirar a câmera para o outro lado. A hora que você virar ela para o outro lado, ela para de reconhecer, óbvio. Você pode dar sorte daquilo continuar funcionando, mas não. O padrão se eu preciso, por exemplo, fazer um reconhecimento de placa, que é um dos casos que eu estou trabalhando lá. Se eu tenho eu sei que o carro vai passar aqui e eu vou apontar para aquele ponto, cara, todo o meu treinamento tem que ser feito em cima de como ela vai funcionar depois. Porque todos os padrões que ela tentar detectar de placa vão estar naquela posição. Se eu tentar mudar, ele não pega. Tá? A ideia é essa, você acaba distorcendo a imagem e você tem que trabalhar muito essa parte de distorção de imagem, é bem chatinho essa parte de reconhecimento. Então se eu fosse fazer um sistema, tipo, para mapear um pedágio, ele teria que, tipo, reconhecer esse pedágio específico. Se eu mudasse o pedágio, ele ia ter que refazer o programa. Não, é que na verdade você não refaz o programa, você refaz o treinamento. Isso. Você tem que saber, você tem que calibrar. Então, na verdade, o que é o trabalho? Você vai ter que pegar, por exemplo, a imagem da câmera que vai pegar o seu pedágio e você vai treinar o seu algoritmo com base naquelas imagens, naqueles vídeos. Entendeu? Se você tentar, porque, por exemplo, se eu pegar aqui uma placa e eu começar a fazer isso aqui, ele não sabe a posição, eu posso estar torcendo a placa, eu posso estar fazendo várias coisas que depois ele vai dificultar na hora dela conseguir reconhecer. Reconhece? Conhece, mas isso é muito mais difícil. Aí você entra no elemento da sorte. O mesmo caso do rosto? O mesmo caso do rosto. Assim, isso. Por exemplo, tem um dos exemplos que, se você vai girar, depois eu vou mostrar para vocês, mas se eu girar um pouco o rosto, ela já não identifica que é um rosto. Por quê? Porque os padrões de um rosto, ela foi treinada provavelmente de frente. Se a pessoa vira, já fugiu do padrão dela. Então ela vai falar, cara, isso não é um rosto ou a face não foi detectada. Isso aí seria, por exemplo, um programa básico de detecção de rosto. Isso aí. Se você treinar, por exemplo, para detectar que quando é meia cara... Ela vai continuar detectando. Entendi. Por exemplo, até eu fui num evento eu tive num evento semana passada, até por isso eu não vim aqui, onde foi mostrado depois no final, um cara que está fazendo um sistema para detectar por íris, detectar o usuário pela íris, mas cara, com um zoom de 30x na câmera. Então a câmera é de rua e ele consegue pegar a íris. Eu preciso até ver se esse projeto é verdade mesmo, porque o PowerPoint aceita tudo, né? Mas eu acredito, como é um projeto de doutorado, eu imagino que o cara realmente está fazendo aquilo. Cara, é fantástico o negócio. Só que assim, por exemplo... Tem que ser uma câmera muito específica. Tem que ser uma câmera muito específica e uma câmera muito boa para poder pegar esse tipo de informação. Mas qual que é a finalidade desse trabalho que você viu do cara? Então, justamente fazer as pessoas. Você pode reconhecer monitorar pessoas as pela pessoas, íris. né? Então você para de pegar por
expressões faciais ou por características faciais. E sim, cara, e a íris ela é única. É tipo a digital. É tipo a digital da Você pessoa. vai fazer plástica e vai continuar. Não tem algum lugar do Oriente, alguma coisa que eu vi que tipo uma visão de cima de algum lugar público assim bem frequentado e você consegue dar um zoom assim enorme no negócio, você consegue ver as pessoas em detalhes. De Google Earth? Não sei se dá foi onde que é. isso, mas teve algo que era bem específico mesmo, era meio que uma foto de longe e você conseguia dar muito zoom. E tipo, não era um zoom que nem o do Google Earth, que você vai dar zoom, era um zoom na imagem. Entendi. Eu lembro que teve um projeto da Microsoft, inclusive, que quando você ia aproximando o zoom, ele ia montando outras camadas de imagem com uma resolução maior. Eu não sei se é a mesma coisa. Mas isso é muito antigo, cara. Talvez não seja já pelo tempo. Não vou nem falar quantos anos, que senão vou entregar a idade aí, uns 40 anos aqui. Mas existia essa forma. Provavelmente, eles não trabalham com o zoom em uma imagem só. Por quê? Porque você imagina a resolução daquela imagem. Por que o Google Maps faz daquela forma? Porque ele quebra a imagem. Então, por exemplo, ele vai trabalhar num zoom X. Então ele quebra aquela imagem, então ele não trabalha com a imagem original. E aí ela vai ficar, obviamente, com um tamanho menor e vai conseguir ser renderizada mais rápido, vai ser transferida e renderizada mais rápido para a tua máquina. À medida que você vai descendo, ele vai pegar somente aquele... Porque assim, eu tenho uma área fixa que eu vou conseguir atuar. Então ele só vai pegando a imagem daquela área. A partir do momento que eu pego, por exemplo, um país inteiro e tento pegar uma imagem de altíssima resolução, você não vai nem conseguir trabalhar, você não vai nem conseguir carregar essa imagem para que seja exibida no teu computador. Entendeu? Essa é a ideia principal. Então eu imagino que seja alguma coisa em relação à composição de imagens. Salvo se eu estou enganado aí. Eu não lembro bem, na época eu tinha pouco conhecimento. Eu imagino que seja alguma coisa nesse sentido. Então até eu vou mostrar essa parte do reconhecimento de imagem aqui. Então, basicamente ele faz também esse classificador em cascata, então ele já tem esses treinamentos. Então se eu pegar, por exemplo, aqui esse Har Cascades, é aqui que eu digo quais são os padrões de uma face frontal. Então por isso que se eu virar ele já não vai identificar, porque ele está tentando buscar somente caras que estão olhando para a máquina. A ideia é que eu possa fazer como é que funciona aquela parte de destravar o teu computador pela face. Então a ideia é essa. Então ele vai pegar, quando você inicia, ele vai montar basicamente qual é a tua face e depois ele vai tentar vai liberar o teu computador. Então ó, aqui eu vou fazer o treinamento. Então você pode ver que, por exemplo, por mais que tenha uma imagem gigantesca, ele só pegou a minha face. E a partir de agora, por exemplo, ó, se eu virar, ele já não acha. Se eu virar para frente, ele achou de novo. Entendeu? E aí ele dá a parte de confiabilidade. Então essa é a ideia principal daqueles algoritmos de pesquisa de face para você liberar basicamente o teu computador. Se você virar pra cá, ele consegue detectar a quantidade de... Provavelmente sim. Só que eu não sei como é que ele vai se comportar. Vamos testar. Não, 70%. Pega bastante, pega longe lá atrás. Meu cabelo na cara impede. Então é óbvio, esse tipo de algoritmo ele não é um algoritmo preciso porque ele não foi treinado especificamente, né? A ideia é que você faça um treinamento mais apurado para que você possa conseguir tirar um melhor resultado do algoritmo, tá? Então, Ele fica variando ali. Quando você usa duas câmeras, aqui que ele detecta mais profundidade, porque aqui ele planifica a cara praticamente. como assim duas câmeras? Ele é treinado para reconhecer a tua cara assim, Isso, levemente isso. e tal. Mas, por exemplo, se eu tenho um dispositivo que tem duas câmeras, as duas vão olhar ao mesmo tempo para construir uma imagem 3D do rosto, é mais isso, certo? Não sei, cara. Não entendi, na verdade. É que nem na verdade, como a gente só tem noção de profundidade porque temos dois olhos. Se a gente tivesse um só, a gente ia ver as coisas. Teria que combinar as duas Eu imagens. acho que teria que das combinar as câmeras. duas imagens e montar como se fosse uma imagem 3D, que na verdade a imagem 3D ela é isso, né? Então elas são duas imagens que são sobrepostas, mas elas têm uma diferença. E aí com aquele óculos 3D que você consegue fazer a separação da imagem. Se você conhece o funcionamento disso por trás. Não, cara, não Se chega. é assim, Não, aí, cara, aí é coisa de louco. Porque aí eu poderia ser, poxa, customizei meu computador para acontecer isso, né? Para liberar o acesso com a minha cara. Isso. Então, eu não cheguei a trabalhar com isso, por quê? Porque isso é uma coisa muito específica. E, assim, por exemplo, isso aqui que eu fiz é brincadeira.
esses testes que eu estou mostrando para vocês, é tudo brincadeira. Então, a ideia é que a gente trabalhe, por exemplo, lá na empresa com controle de estacionamento. Então, eu vou mostrar para vocês o primeiro teste que nós fizemos com o controle de estacionamento, justamente para que, por exemplo, o reconhecimento de face. A gente não tem uso disso hoje na empresa, mas eu já sei o que como precisa ser feito. Então, por exemplo, se surgir um projeto desse, aí eu vou abrir um projeto específico para a parte de reconhecimento facial, entendeu? Então, aí, por exemplo, você não vai trabalhar simplesmente com uma chamada simples de um RAR, vai passar uma lista de faces, não, vai ter que ser um treinamento muito mais complexo para você poder chegar num resultado confiável, né? Então, por exemplo, uma das ideias é você utilizar a parte de reconhecimento facial para segurança pública. Só que ainda existe um outro problema seríssimo, que é a parte de legislação. Tá, então, o ano passado eu estive num local onde eles, cara, os postes parecem um Robocop. Cara, tem câmera apontando para tudo quanto é lado, você não vê polícia na rua, é tudo monitorado, e eles não podem ainda fazer a parte de detecção facial por causa da parte de legislação. Esse é um dos problemas seríssimos que você tem. Você não pode armazenar informações sem o consentimento do usuário. Aí eles estavam tentando... Oi? É Hong Kong? Não, foi Patagônia. No Rio de Janeiro proibiram. Proibiram, né? Então aqui já tentaram... Tentaram fazer reconhecimento de face no ônibus, alguma coisa assim. Foi proibido. Teve uma decisão do Poder Público que vetou tudo, multou a companhia de ônibus. Infelizmente, é que assim, também a gente tem o mau uso, né? Até teve um exemplo aqui em Guaratuba, esses tempos atrás. Das meninas. Que os caras têm as câmeras lá para monitorar e ficavam vendo as meninas na praia. Então, infelizmente, a gente tem temos a tecnologia, temos a possibilidade, e aí tem também a questão do mau uso. Então, justamente é isso que eles coíbem, por isso que existe o contrapeso ali, né? Então, existe a tecnologia, mas aí eles tentam barrar porque alguém pode usar de forma indevida. Rodrigo, Oi? o que são essas coordenadas ali que... Bacana. Então isso aqui, por exemplo, aqui, quando eu passo o mouse, ele vai me dizer qual que é a cor que está embaixo do mouse. Então isso aqui me ajuda bastante. Quando eu vou fazer algum mapeamento, alguma coisa, eu preciso saber qual que é essa informação. E aquele XY, não sei se vocês... plano cartesiano, XY. Então, na verdade, é a posição que ele está dentro do plano cartesiano dentro da imagem. Oi? É o mouse, é a posição do mouse. Entendi. Aqui é a posição do mouse. Então, isso aqui até eu uso, eu vou mostrar depois para vocês o controle de estacionamento. Eu uso isso para poder fazer o mapeamento dos pontos onde eu quero que ele seja identificado. Então, isso aqui é uma forma fácil para quem está programando para poder pegar as coordenadas. Então, você deixa o vídeo rolando, pausa lá, e aí você consegue fazer um mapeamento, pegar as coordenadas para depois montar a tua lista de coordenadas que vão ser identificadas. E ele reconhece a cor ainda, que massa. E ele reconhece a cor. Pensando nisso, como é uma coisa relativamente, não é tão nova, mas ao grande público é mais novo, já não é mais tão caro desenvolver soluções assim, Não. né? Então, essa é a ideia principal. Porque assim, se você vai em eventos, o cara, porque eu fiz um mapa de calor que ele pega a posição que as pessoas estão dentro da sua loja, e você fala, nossa, cara, isso é uma coisa do outro mundo. Cara, não é. Entendeu? Isso aqui com 10 minutos de pesquisa na internet, um cara que manje um pouquinho de programação, não precisa ser um cara top em Python, ele consegue botar no ar um exemplo desses, de mapa de calor, de reconhecimento de face, de reconhecimento de objetos e assim por diante. Entendeu? Então, por exemplo, eu fiz uma brincadeira, até essa brincadeira que eu peguei esse código de tracking, eu vou mostrar para vocês, e aí eu falei assim, beleza, agora eu quero que ele reconheça essa bola. Aí eu falei, cara, e como é que eu converto um RGB num HSV? E, cara, vai no Google e começa a pesquisar, achei um projeto que o cara pegava, você tira uma foto, e aí você pode mostrar como que o computador está enxergando aquela cor que você está falando. Cara, é fantástico isso, depois eu vou mostrar para vocês. Aí que é a grande sacada. Entendeu? Então assim, com 5 minutos, 10 minutos, às vezes, beleza, um dia, eu consigo reproduzir um ambiente. Então a ideia é justamente desmistificar e mostrar para vocês assim, que não é uma coisa do outro mundo. Assim como, por exemplo, a gente fala em chatbot, que é provavelmente a próxima que a gente vai falar. Porque eu fiz um chatbot que ele trabalha com linguagem natural. Cara, é simples. O negócio é simples. Entendeu? Já tem framework pronto, já tem ferramentas prontas e você consegue trabalhar isso de uma forma muito simples, muito natural.
Então a ideia é que mostrar para vocês que quem tiver negócio ou quem quiser ter um negócio, não é um negócio assim absurdo e não é um negócio inacessível. Como eu achava, por exemplo, antes de eu entrar na inovação, eu achava que a IoT era coisa do outro mundo. Sempre trabalhei com desenvolvimento, análise, negócio, e eu olhava assim e falava, cara, eu nunca vou conseguir fazer alguma coisa piscar. Cara, o dia que eu vi o Arduino, eu falei, velho, vai dizer que é isso aqui, né? E ali foi o que me deu o start. Eu falei, cara, existe um mundo além da programação. Então, a programação que eu conheço, eu ainda posso fazer coisas ligarem, desligarem, mexer, entendeu? Aí é que me abriu a mente para um mundo que existia, um universo fora daquilo, fora do meu mundo de conhecimento. Então, a ideia é justamente trazer isso aqui para vocês. Eu sei que eu não estou mostrando código, porque se eu fosse mostrar o código, aí ia ficar um negócio extremamente chato, maçante. Tá? Mas assim, se vocês tiverem dúvida em como identificar, como fazer a modificação, eu quero que ao invés dessa imagem mudar para essa, eu quero ao invés dessa cor mudar para essa, manda uma mensagem para mim no LinkedIn ou no WhatsApp mesmo, chama lá no Business Sessions, eu estou lá também, e a gente começa a conversar, entendeu? Então não é uma coisa absurda vocês trabalharem com visão computacional, é só ter a ideia e agora implementar. Então vamos lá. E tem uma breve provocação que eu acho que é importante também, que foge um pouco da parte da programação, mas quando tu coloca muito bem que a inteligência artificial e o machine learning basicamente é trabalhar e identificar padrões, e aí quando tu identifica e coloca ali o padrão do teu rosto face e frente, né? E aí tu vira para o lado e ele não reconhece. E ao mesmo tempo agora trazendo para as humanas que um dos desafios é, com todas essas evoluções, mudar mindset, quebrar paradigmas. Eu achei interessante porque essa maneira de ver diferente é a prova de que se tu ficar com uma visão e não conseguir encontrar padrões ou não mudar muitas vezes um framework de pensamento, tu vai ser a tecnologia, pode ser a melhor tecnologia do mundo, mas ao mesmo tempo tu vai ser totalmente burro, assim, porque tu só está vendo a face e não está vendo a lateral. Né? É bem isso aí. Então assim, a visão computacional, por exemplo, aqui eu estou mostrando reconhecimento de padrões e tudo mais. Cara, se vocês forem entrar para Motion Capture, eu já pensei num negócio louco para Motion Capture, cara, e que não existe. É uma coisa que eu vou começar a desenvolver agora. Então, pode parecer bobeira aquele negócio assim, beleza, é o Gollum lá do Senhor dos Anéis, depois eu vou mostrar um outro vídeo lá do Star Wars. Porra, cara, mas aquilo lá, se você combinar com uma outra ideia, você pode gerar um novo produto. E não é uma coisa tão absurda. Então, o que eu estou mostrando para vocês é que assim, é acessível. É uma coisa que vocês conseguem fazer. Basta ter a ideia, basta conectar. Entendeu? Então, isso aqui é somente para trazer um insight para que vocês possam realmente tentar desenvolver alguma ideia utilizando a visão computacional. Lá na faculdade, na real, a gente está fazendo um projeto de reconhecimento de imagens em C. Depois de eu ver aquilo, eu já não duvido de mais nada. Né? Oi? A gente está fazendo reconhecimento de imagens em C. Em C. A gente está sofrendo. A gente está sofrendo. Mas depois de ver que isso era possível, eu já não duvido de mais nada. Assim, sabe? Não, mas isso é muito mais complexo. Dá para enxergar, não? Tá? Nossa, ele tá ficando. Você pode isso, Fazendo maquiagem no Joe.
Então esse videozinho aí, cara, vou até contar a ideia pra vocês, vai que alguém, cara, tomara que alguém faça essa ideia, que eu tô sem tempo. Ou juntar esforços aí. Cara, vocês pensem o seguinte, o modelo de ensino não muda há sabe Deus quantos mil anos aí. É professor que chega lá e ensina e tal. Cara, eu olhando um vídeo, eu tô fazendo um curso de design gráfico já, justamente para poder pegar outras experiências e tentar trazer. A inovação, na verdade, eu gosto muito de uma definição ali do Murilo Gun, que você tem que ter um cinto do Batman. Então tem várias coisas e, cara, dependendo do momento, você puxa alguma coisa ali e vai utilizar. E aí, obviamente, eu faço coisas diferentes. Então, por exemplo, a minha área sempre foi exatas ali, a parte lógica, e agora eu estou indo para a parte de design para poder ver se eu tenho algum insight novo. E aí, no meio da aula, o cara chegou e falou assim, cara, olha isso aqui e tal, olha esse motion capture. Cara, quando eu olhei aquilo, eu falei, cara, imagina só se você pudesse, por exemplo, padronizar a forma como é ensinado. Então, por exemplo, acho que todo mundo aqui já teve aquele problema de ter, por exemplo, 3 professores de matemática no colégio. Um é show de bola e 2 não tão show de bolas. Entendeu? Então, o que aquele cara que é show de bola ele tem de bom? Como é que ele consegue te ensinar? Porque você tem, na verdade, formas de aprendizado. Então tem pessoas que são sinestésicas, tem pessoas que são auditivas, tem pessoas que são visuais. Como é que você consegue atingir todas essas pessoas? Como é que você consegue atingir da melhor forma possível todas essas pessoas? Então pensando nisso, eu falei, cara, e se você pegasse, por exemplo, um pessoal que pensasse no conteúdo, montasse uma aula com um professor legal, com motion capture, e aí, cara, com quem que a gente vai ter aula hoje? A gente vai ter aula de ciências com a Hello Kitty, para crianças, óbvio, pequenas. Por favor. Então, hoje a gente vai ter... Oi? Cara, imagina assim, ó, e outra, por exemplo, você vai ter a aula, o professor não vai precisar ficar de costas para a turma escrevendo no quadro, ela vai poder estar ajudando as pessoas enquanto ela está passando a aula. Se a criança está com uma dificuldade, ela chega em casa, ela pode assistir de novo. Então, hoje vamos assistir com o que? Hoje nós vamos assistir com o Naruto, hoje nós vamos assistir, sei lá, com o Goku, entendeu? Cara, e assim, porra, não seria muito mais interessante do que você ver aquela pessoa assim que você fala, cara, tem que ser professor de novo, né? Entendeu? É muito melhor. Por que ninguém pensou nisso? Será que é viável? Não sei. Cara, a ideia está ali, se vocês quiserem implementem, por favor, estou junto. Mas eu tive esse insight usando um negócio desse. Eu olhei um vídeo desse, o cara passou, na verdade, um outro vídeo de motion capture. E eu falei, cara, dá para fazer um negócio diferente, né? E aí aqui basicamente, como é que é feito efetivamente esse mapeamento de posições. Esse aqui é um pouquinho mais longo, esse vídeo. É difícil atribuir os movimentos, né? Oi? É um bom trabalho. Então, esse cara aqui ele tá fazendo no Blender. Não, então, eu não tenho nem ideia de como é que faz esse negócio. Na verdade, eu tô aprendendo Maya agora. Mas é bem parecido, a ideia é bem parecida com o Blender. Mas o Blender é complexo. É bem complexo, né? O Maya parece bem mais fácil. Mas dá pra fazer a mesma ideia? Dá pra fazer. Dos pontos? A princípio sim. Então, basicamente aí o que ele está fazendo? Ele está dizendo quais são os pontos de controle e está mapeando isso com a parte branca, com aqueles pontinhos que o cara tem na testa. Esse vídeo eu trouxe porque na verdade ele traz a parte de calibração para vocês entenderem como é que isso funciona na prática mesmo. Então, quando ele movimentou o movimento dos pontos, ele faz o ajuste. Acelera um pouco. Agora ele já começa a fazer o mapeamento das expressões.
Então ele mexe partes específicas do rosto e aí ele pega como que está sendo o movimento disso. Aí no final ele vai fazer o quê? A vinculação disso com aquele modelo 3D. E é ali que vai fazer toda a parte de animação. Então o que vocês veem hoje nos jogos, toda a maioria dos jogos não é mais feito somente em 3D. Existem caras que fazem os movimentos, esse movimento é mapeado, por isso que é tão realista os jogos hoje em dia. Então, eu acho que não poder mostrar. Cara, tem o Unreal, ele tá tão real, cara, tão real, que você não consegue mais distinguir se aquilo é um vídeo ou se aquilo é uma animação. Tá? Animal o negócio, tá? Um negócio louco. E aí ele faz o mapeamento daquilo com o modelo 3D. Então, você pode ver que exatamente o movimento que ele está fazendo aqui é o que ele está fazendo ali. Esse aqui já é renderizado. Vocês veem que é muito mais suave a transição. Apesar que a boca ali não está bem mapeada ainda, porque a dele ele não abre. Porque também depende do músculo que está construído. Isso, de como é que ele está construído. Então, se eu erguer aqui, se ele vai puxar efetivamente da forma como tem que ser puxado. Além desse aqui, tem o The Last of Us. Aí esse já está bem diferente. Isso. Então, aquilo lá na verdade foi um cara mais... Não, né? Aqui é um jogo mesmo, né? Sim, Então é o mapeamento do jogo. Você conhece o Deepfake? Oi? Deepfake? Aham. Cara, os caras tão fogo, né, cara? Eles fizeram esses dias um negócio com todos os presidentes, né? Não sabe? Cara. Daqui a pouco você já não sabe mais o que é notícia verdadeira ou não. Daqui a pouco eu tô assistindo no Instagram, um cara ali, nem é ele, É? outra... Que nem eu brincava, né? Que o pessoal tava falando que iam fazer com que você, a voz humana, você pudesse colocar a sua voz, por exemplo, num bot. Então você não precisaria mais ouvir a voz do assistente da Google, por exemplo. Aí eu falei, cara, perfeito, né? Aquelas pessoas que reclamam que eu não ligo, cara, vou criar um bot ali, conversa ali o dia inteiro, cara, bem tranquilo. Aí minha mãe até ficou brava comigo, cara, que eu falei, mãe, ó, você nunca mais vai reclamar que eu não ligo pra Os você. padrões de comportamento que a gente tava falando, isso não é tão novidade. Eu lembro na época que nem existia isso aí, de um número que se ligava, não sei se tinha aqui, é um número que tu ligava, uma pessoa atendia e tu achava que era ela mesmo. Do Rio, né? Isso, que era uma pessoa que ficava brigando contigo porque tu tava saindo com a Ligando mulher pra mulher dele, dele, assim. Era uma pegadinha. Opa, não, isso aqui de novo. Então aí o último deles que eu falei que ia mostrar, eu mostrei esse aqui na primeira palestra, que é ele separando, falaram que era café, eu acho que é tomate. É tomate. Então, mas tá bom. Então na verdade a máquina ela tá lendo e ela calcula o momento exato que ela tem que bater para poder tirar o tomate verde da lista. Então basicamente isso aqui, eu vou mostrar para vocês como é que o computador enxergaria o que é verde. Porque assim, tá, beleza, legal, isso aqui é bonito, mas cara, como é que funciona isso? O que eu defino? Eu defino basicamente um range de cor que ele vai enxergar e todo o resto ele desconsidera. Ele cria uma máscara só enxergando aquela cor. Então toda vez que ele chegar, por exemplo, se cair um tomate, ele vai cair que é verde. Quando ele chegar num determinado ponto, ele aciona um relé ou um braço ou alguma coisa ali que é o que vai fazer o tomate voar longe. Então a ideia principal desse sistema é isso. E é basicamente o quê? Tecnologia que vocês vão ver aqui, que um exemplo, cara, isso aqui é exemplos, tudo que eu estou pegando é exemplo. Eu não fiz nada, não criei nada, não é nada novo, absurdo, nossa, o cara perdeu meses fazendo. Não, isso aqui eu baixei o projeto do site. Isso aqui é o que você encontra basicamente na documentação, nos samples do OpenCV ou de outras linguagens, entendeu? Não é nada absurdo. Então é só vocês terem ideia e saber como utilizar. Saber como utilizar é o que eu estou tentando passar aqui para vocês. Por onde começar, entendeu? Nesse tipo de coisa aí também não tem que considerar, sei lá, a velocidade que está caindo isso, ou se tem que estar mais perto? Então, tem, mas aí você consegue fazer o tracking do que você quer. Trajetória. Você consegue trajetória, você consegue velocidade. Depois eu vou mostrar para vocês o último exemplo, que já está, inclusive, a minha ideia já é começar a finalizar aqui, é justamente com essa tecnologia. Então eu vou mostrar para vocês primeiro ele funcionando e depois eu vou fazer uma alteração para que ele enxergue uma outra cor. Então vocês vão ver como é que eu fiz essa mudança. Isso assim, ó, hoje que eu
hoje que eu parei para fazer esse negócio. Por isso que eu falei para vocês que não é uma coisa absurda. Em questão de meia hora, eu achei uma outra ferramenta que é o que fazia o que eu precisava. Antes eu ficava aí, eu ia num site, pegava o RGB, aí mudava, não deu certo, aí testa outra. Cara, um saco para fazer, mas fazia funcionar. Aí hoje eu peguei uma outra ferramenta e falei, cara, fechou, isso aqui é simples, porque eu estou enxergando o que o computador vai enxergar. Então não tem erro, entendeu? Então, mas eu vou mostrar isso aqui para vocês agora. Aí tem aquela do controle de estacionamento que eu falei para vocês. Então isso aqui basicamente o que é? É um vídeo de um estacionamento e ele faz o mapeamento das vagas. E aí ele diz o quê? Tudo que tiver cinza está livre. O que não tiver cinza ou que tiver alguma coisa diferente de cinza está ocupado. Cara, simples, idiota. O negócio é simples. Qual que é a limitação que ele não chega até do outro lado, por exemplo? Não, é porque eu depois vou mostrar, é a gente que definiu isso aqui. A gente usou aquele, eu não sei quem perguntou, acho que foi você, né, que perguntou o que eram aqueles numerozinhos. Sim, então, a gente pegou assim, vamos clicar daqui até aqui, daqui até aqui. Aí eu peguei, montei uma coordenada e cliquei para ele criar as vagas. Você clica e ele cria? Você consegue não, a gente não clicou, poderia ter feito, mas a gente pegou as coordenadas e depois colocou isso num arquivo. Você setou manualmente cada vaga ou cada você vaga. setou o espaço que você queria de range? Não, o espaço de cada vaga. Tipo, eu falei assim, isso aqui... Porque assim, como eu estou em perspectiva, o que vai acontecer? Por exemplo, esse carro aqui, se eu for olhar, ele está pegando metade dessa vaga e metade dessa vaga. Então eu tenho que achar uma forma de dizer que, cara, nessa perspectiva, só se o carro estiver nessa posição que a vaga está ocupada. Então a gente tem que trabalhar, por exemplo, isso obviamente não é uma imagem ideal, isso aqui é um vídeo que a gente pegou da internet e fez a montagem do controle de estacionamento em cima dele. Você marcou só para não pegar as duas vagas, ele não vai detectar o carro, ele vai detectar isso. só Então, esse aqui é o vídeo do estacionamento. Então esse aqui é o vídeo normal, sem a demarcação das vagas. Tá? Então você vê aqui, por exemplo, vai chegar um cara aqui, pega o carro, vai embora. E aqui são as coordenadas. Então aqui eu determinei são 4 coordenadas para poder fechar um quadrado. Isso no plano cartesiano daquela imagem, e aí ele vai montar para mim as vagas. E aí ele fala assim, essa vaga aqui tá cinza, que aí ele tem uma cor dentro do código, que ele diz o que é o cinza que ele enxerga como sendo cinza. Como é que ele não confunde o cinza do carro, por exemplo? Oi? Poderia. Então dependendo do espaço que eu colocar, ele vai... Da luz. Isso, da luz. Aí a gente vai... É que na verdade eu vou mostrar para vocês depois que existe um limite, você pode trabalhar com limites de cores, entendeu? Que é o que a gente vai fazer aqui. Mas ali você está trabalhando com preto e branco, você colocou em preto e branco ou você usou RGB mesmo? Não, primeiro você passa o RGB dele, depois você transforma a imagem inteira para... Preto e branco não? Isso. Beleza. Então aqui basicamente eu passo o array com as posições, então eu tenho aqui qual que é o database das coordenadas, qual que é o database do vídeo, qual que é o arquivo do vídeo. E aqui eu vou fazendo, eu pego, por exemplo, todas as coordenadas dos dados do estacionamento e aí eu vou fazendo a montagem dos retângulos ali. Então, cara, é extremamente simples. Se eu precisar adaptar isso aqui para um outro vídeo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que mudar o vídeo aqui e tenho que refazer as coordenadas que eu quero, quais são as posições das vagas. Entendeu? Então não é uma coisa absurda. Então o que eu quero mostrar para vocês é justamente isso. Não é absurdo. Se vocês pesquisarem na internet, por exemplo, controle de estacionamento em Python, vai ter algum cara que já implementou isso. Você pega o código e modifica para o que você precisar. É óbvio, eu vou criar um produto. Aí é lógico, vocês vão ter que gastar um pouco mais de tempo, entender um pouco melhor, tratar condições, por exemplo, está chovendo, está com neblina, você vai ter que ter outras variáveis que não estão sendo consideradas, obviamente, nesse projeto. Isso aqui é um exemplo. Tá? Mas a ideia é mostrar para vocês que não é uma coisa do outro mundo. Ou, por exemplo, o que eu vou fazer? Eu vou testar uma condição, se não for eu testo outra, se não for eu testo outra. Então, se eu testar essas 3 e não for, beleza, a vaga está livre, por exemplo. E esse programa, por exemplo, está funcionando só para aquela perspectiva? Só para aquela perspectiva. Então, eu tenho uma câmera em cima daquela câmera. Por exemplo, eu tenho 3 câmeras no estacionamento da empresa. Então eu vou ter que criar uma solução que pegue algumas vagas, então eu vou pegar a melhor posição para algumas vagas e combinar isso com 3 câmeras. Então cada câmera vai trabalhar com um conjunto de vagas de estacionamento. Então a ideia não é que eu pego uma câmera só e ela vai cuidar de tudo, a não ser que eu tenha uma vista superior. Aí fechou, aí cara não tem erro.
Mas se eu tiver uma vista frontal, quase frontal, semifrontal, aí eu vou ter que trabalhar com combinações de câmeras ou eu vou ter que limitar as melhores câmeras que eu tenho, as melhores vagas que eu tenho para poder controlar. E aí vamos ao... Poderia também, do mesmo jeito que marca o rosto no filme e tal, também teria como você marcar o estacionamento. Né? Alguma coisa que demarcasse o que é vaga e o que não é. Isso aí. Que aí você não ia precisar botar o mouse e descobrir a coordenada. E assim talvez você pode rodar a câmera e você... Isso é um algoritmo, é a transformada de Hausdorff que eles usam para detectar formas geométricas. Formas geométricas. Então daí assim que eles detectam o rosto, que é o oval, lá, os círculos, aí você detectaria os retângulos que são as vagas. Talvez não retângulos, né? Depende da perspectiva. Ó, esse aqui é um exemplo de detecção de pedestres. E aí detecção de carros. Ah, mas ele não está pegando certinho. Beleza, isso aqui depende de treinamento, depende por exemplo, é uma imagem, às vezes tem que considerar a resolução da imagem. A gente pegou um vídeo aqui que não é o melhor dos vídeos para poder trabalhar. Mas a ideia, por exemplo, vocês têm vários vídeos que vocês já devem ter visto, que é uma linha, e aí o carro passou ali, ele conta que um carro passou, um ônibus passou. Como é que ele pegaria isso? Pelo tamanho do retângulo que ele vai montar, do tamanho do objeto que ele está fazendo o tracking. E se ele passar em cima daquela linha, quer dizer o quê? Aquela linha ela tem, na verdade, uma cor de fundo. Se aquela cor de fundo alterar, quer dizer que passou algum carro ali em cima. Aí eu faço a contagem. Então a ideia é simples, com uma metodologia que já existe, a mesma ideia no controle de estacionamento. Então eu só faço uma adaptação dela para poder fazer uma contagem de carros, por exemplo, através de uma linha. Então isso aqui, aonde poderia ser utilizado? Em Curitiba, aquelas câmeras que a gente tem em cima dos semáforos poderiam controlar o fluxo de veículos, a quantidade de veículos que estão passando por minuto naquela via. E aí serviria, por exemplo, para você fazer planejamento, um melhor planejamento de tráfego, controle de semáforos e assim por diante. E aí vamos ao último exemplinho aqui. Ah, tem outro bacana, peraí, deixa eu ver se eu acho aqui. Deixa eu ver se esse aqui... Não, vamos lá. Agora nós vamos fazer um teste massa, porque eu fiz a calibração das cores com uma luminosidade. Vamos testar agora se ela ainda continua pegando. Eu acho que não vai pegar. Ó, ele já pegou a minha pele. Pelo menos pegou a bola. Então, vocês lembram que vocês tinham falado sobre a questão da trajetória, da velocidade? Então ele consegue fazer o tracking exatamente de um objeto. E eu consigo fazer um desenho. Só que, por exemplo, até um exemplo que eu vou ajudar um pessoal da turma de robótica, que minha filha está fazendo parte. Eles vão fazer um projeto agora para participar e eu vou ensinar eles a fazer toda essa parte de controle de objetos. E eles vão usar isso aqui numa competição. Então, não vou fazer para eles, mas vou ensinar para eles como é que faz essa solução. Ele pode, se você tivesse uma segunda bolinha, ele pegava? Então, pega. Agora a questão é a seguinte. E se eu quiser pegar, por exemplo, ó, ele está pegando ó, você vê que ele pegou o brilho, ó, na lateral. Melhor a luz aqui. Uhum. Mas, por exemplo, e se eu quiser que ele pegue agora essa bolinha azul, ao invés daquela bolinha amarela? Ele está pegando o brilho da bola. Caramba. Então, por exemplo, e se eu quiser que ele pegue essa bolinha azul, como é que eu faria, por exemplo? Então agora nós vamos entender como é que o computador está enxergando essa bolinha. Você mudaria o padrão? Você definiu algumas cores, não? Isso. Para reconhecer a bolinha, então você mudaria essa... Isso aí. Então aqui, por exemplo, o que eu faço? Aqui eu tenho, nesse caso aqui ele tá como low purple e upper purple, porque, digamos assim, a tonalidade mais baixa do purple, do lilás, e a mais alta. Então qual que é o range que ele vai poder enxergar? Tá, mas e se eu quiser transformar isso aqui agora para uma outra cor qualquer, como é que eu faço?
Isso tá em... Ah não, tá em HSV. Isso. Esse é o problema, cara. Esse é o pepino. Mas é bacana porque assim, é só assim que ele consegue identificar um range de cor. É mais fácil para ele poder identificar. Então, o primeiro ponto, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui um objeto qualquer. Então, eu tirei uma foto. Aí tem um outro código que eu vou passar para vocês também, se vocês, quem tiver interesse, né? Na verdade, não vou fazer um spam ali para vocês no grupo. Então aqui eu rodo. Aqui eu tenho, na verdade, essa mesma imagem trabalhada em várias formas. Aí o que eu vou fazer? Então eu preciso aqui, por exemplo, dela como HSV. Então eu vou pegar essa imagem aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou dizer que o mínimo é 0 e o máximo é 255. Isso aqui do value. Aqui a saturação e aqui o hue. Bom, beleza. Só que agora eu tenho que mapear para que ele só enxergue o meu azul. Então o que eu vou fazer? Eu vou começar a diminuir aqui até o momento em que ele começar a querer comer a bolinha. Opa, pegou, aí eu volto. Só que agora então o que eu vou fazer? Eu vou diminuir o mínimo. Ó. A hora que ele começar a comer a bolinha de novo, eu paro. Então aqui é o máximo. Aí agora o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar com o mínimo aqui, até que ele coma. Opa, pegou a bolinha ali. E aqui. E aqui o resto. Opa. Aqui. E aqui. Então é isso aqui que isso aqui. Se eu colocar esses valores aqui, é isso que o meu computador vai enxergar. Ele só vai enxergar esse ponto azul. Tá? Então vamos lá agora para o código. Então eu vou entrar aqui e eu vou colocar o low, que é o mínimo. Então vai estar entre 95 e 122. Então eu coloco 95 no de baixo e 122, aliás, 95 no de cima e 122 no de baixo. O segundo, que é a saturação, ele está entre 24 e 188. Então vem aqui 24 e 188. Essa é a calibração que você fez Isso em relação à luz. Isso aí. E aí aqui o value vai estar entre 30 e 182. Então agora 30 e 182. Vocês lembram que, por exemplo, quando eu fiz a primeira vez, ele pegou a parte que estava iluminada da bolinha. Agora a tendência é que ele só pegue o centro da bolinha. Então agora eu venho aqui e rodo novamente. Ó, se eu colocar o amarelo agora ele não pega mais. E vamos lá, cara, não me deixe. Ó, e agora ele começou a pegar no meio, entendeu? Então é assim que eu faço para ele poder enxergar. Então vocês viram que quando eu mudei aqueles parâmetros de saturação, de brilho e de tonalidade da cor, eu consigo mudar qual que é o tipo de objeto que ele vai fazer o tracking. Então a partir desse momento ele só enxerga aquele objeto, entendeu? Então é assim, mais ou menos assim que funciona a visão computacional. Então eu digo para ele qual que é a cor que ele trabalha e aí ele só vai enxergar isso aqui. Se jogar a bolinha para cima ele pega? A ideia é essa aqui. Mas ele ó. sempre usa esse padrão HSV? Então, esse código utiliza. Eu poderia tentar trabalhar com isso aqui com RGB? Poderia. Mas, por exemplo, esse caso aqui o cara já fez pensando no HSV. Por quê? Por que eu imagino que ele fez isso? Porque é muito mais fácil você controlar a luminosidade. Porque eu sei qual que é a cor base que eu tenho. Então eu vou controlar a saturação e o brilho daquela cor. Entendeu? A saturação não, a luminosidade e o brilho daquela cor. Entendeu? Então essa é a ideia principal. Nossa, muito melhor. Beleza? Deu para esclarecer um pouquinho? Não sei se ajudou ou se piorou, mas o que a gente tentou trazer aqui para vocês foi esse primeiro contato. Então isso aqui não é um workshop, não é a ideia de vocês saírem daqui fazendo
codificando, até porque senão eu teria pedido notebook para todo mundo, né? Mas existe uma ideia, na verdade, minha ideia, da gente, eu falar com o Pablo ali, para a gente ver se a gente monta workshops mais técnicos, onde a gente vai poder entrar mais a fundo, explicar o que é cada método, como é que ele funciona, se eu precisar fazer uma alteração, como é que eu faço. Então a ideia principal é dar esse primeiro contato para vocês de como a máquina enxerga, entendeu? E o que eu preciso fazer se eu precisar, por exemplo, fazer uma alteração. Então, por exemplo, ó, aqui ele já não está, ele está pegando outra cor, que é da minha roupa. Já não está mais pegando a minha bolinha amarela. Fazer o quê? Pecadinho. Beleza, pessoal? Alguma dúvida? Vocês querem fazer algum comentário? Alguém quer montar uma sociedade aí na minha startup de educação? Brincadeira. Vocês tiverem alguma consideração aí? Como é que ele faz para lidar, por exemplo, se você tiver alguma alteração na luminosidade ou no ângulo da câmera? Nesse caso aqui, você vai ter que calibrar ele para a luminosidade específica. Você viu que, na verdade, por exemplo, quando a gente estava com a luminosidade baixa, ele já pegou um outro ponto porque ele achou que era mais próximo daquela cor que eu tinha calibrado no início. Entendeu? Então não tem jeito. Então você tem que, nesse caso, nesse exemplo, você poderia fazer uma coisa mais dinâmica. Então, por exemplo, eu poderia analisar uma imagem inteira, colocar, porque você tem como analisar o histograma de cores da tua imagem. Então, por exemplo, eu poderia definir uma linha base e se aquilo mudar, eu vou mudando percentualmente aqueles valores com base no que mudou. Então tem soluções técnicas para se fazer, entendeu? Aí a gente tem que começar, pega o cinto do Batman, cata um outro negocinho ali e vai tentando adaptar. É muito complicado fazer reconhecer duas bolinhas ao mesmo tempo, se elas forem iguais. Cara, a princípio não, é a mesma coisa que face. Você viu que eu virei pra cá e ele pegou um monte de face. Ele vai pegar tudo que você determinar, entendeu? O que você determinar como um padrão, ele vai pegar. Então até eu vou fazer o teste de duas bolinhas lá e vou dizer lá no grupo lá se funcionou lá também. Porque nesse exemplo aí, quando ele pegava as duas coisas ao mesmo tempo, ele ficava transportando assim. Então, mas é a implementação. Essa implementação ele fazia assim, mas eu poderia ter, por exemplo, varra toda a imagem, procure todos os objetos e vamos fazer... Porque assim, eu tenho um código só que imprime a região. Então o que ele fez? Ele deve ter pego a primeira região, pintou, aí falou, opa, achei outra. Aí, opa, então vou pintar naquele outro lugar. Então a ideia seria basicamente essa, mas eu poderia ajustar meu código para que ele faça. Primeiro pegue todas as regiões, jogue isso numa matriz e depois eu faço a pintura em cima dessa matriz. Daria para fazer também, entendeu? Pensando logicamente, sem ver se a viabilidade técnica, mas eu acredito que não seria problema nenhum. Entendeu? Até porque, por exemplo, carros, se você vê, ele pega carros ao mesmo tempo, entendeu? Ele vai funcionar sem problema nenhum. Uma pergunta, tem alguma pesquisa que diga a tendência do mercado de visão computacional, assim? Em que área está sendo mais utilizada? Então, inclusive é uma das áreas que nós vamos trabalhar. Então, a visão computacional, ela dessa forma aqui, cara, ela já tem há muito tempo. Não tem esses exemplinhos básicos de tracking e assim por diante. Mas, por exemplo, hoje o que está sendo utilizado muito? Detecção de problemas em exames laboratoriais. Então, por exemplo, mamografia, vou tentar identificar um câncer de mama. Então você pega padrões de um câncer de mama, separa essas imagens, treina o teu algoritmo e depois você manda um monte de mamografias para ele, por exemplo, ele poder dizer qual que tem câncer ou não. Então isso aí ajudaria, por exemplo, um médico a poder validar aquele diagnóstico dele, entendeu? Existem hoje algumas implementações que já dizem com mais precisão do que um médico se uma pessoa tem uma determinada doença ou não, baseada no exame. Entendeu? Inclusive existe, por exemplo, se eu não me engano, uma detecção de doença de diabetes, eu acho que pela Iris, que é uma iniciativa, se eu não me engano, da Google até. Então, assim, vai evoluir, eu acho que vai evoluir para a parte de exames, de detecção de problemas de doenças através de exames. Eu acho, isso é a minha opinião pessoal. Ele usa algum algoritmo específico, esse que você mostrou? Não, cara, esse aqui, na verdade, ele vai identificar... Deixa eu ver, Ele tem um método chamado Find Contours, que aí você passa para ele, basicamente, ele pega aqui, por exemplo, a máscara que ele vai querer, e aí ele vai dizer qual que é a cor que você está procurando, ele vai buscar os contornos dessa máscara, que aí entra aquela questão de um contorno, dois contornos. Então pode ser que ele poderia achar mais de um, inclusive esse método aqui ele permite que ache mais de um, e aí ele vai fazer a pintura. Então na verdade ele pega uma cor,
procura essa cor no meio da tua imagem e, cara, agora eu estou em cima de você. Então essa é a ideia básica. Reconhecimento de padrões, novamente, aquela questão que a gente tinha falado no começo. Eu dei uma olhada naquele YOLO, sabe? É muito mais complexo, muito mais porque você trabalha, porque ali na verdade você está trabalhando com redes neurais profundas, né? Deep Learning. Então, por exemplo, eu nem trouxe essa parte hoje aqui porque a gente vai falar sobre Machine Learning. Talvez eu vou fazer eu vou falar um sobre Machine Learning para dados e depois um sobre Machine Learning para imagens. Que aí você vai ter que trabalhar com redes convolucionais, vai ter que trabalhar com camadas ocultas e, cara, é um negócio tenso, tenso. Ele é aberto também, você sabe? Oi? Ele é aberto para aplicação? Cara, não sei, eu acho que é. Se eu não me engano, é. Hoje, na verdade, a maioria das ferramentas é aberta. O Eka, o TensorFlow, o YOLO, o Café, a maioria delas são abertas. Entendeu? Eu uso, a gente está utilizando basicamente na parte de dados o Scikit-Learn, que também é do Python e é aberto. Então aí você usa ele em combinações com outras bibliotecas, Seaborn, Pandas e assim por diante, para poder fazer plotagem de dados. Então tem vários usos. Então, mas a parte de Machine Learning em si, a maioria das ferramentas hoje é gratuita. A maioria. Existe, por exemplo, você vai pegar uma ferramenta da Google, cara, com certeza ela vai te dar muito menos trabalho para você implementar, só que paga. Você vai pegar da Microsoft, é a mesma coisa. Entendeu? Então, tudo que você for fazer na mão, você vai se ferrar mais do que se você utilizasse uma ferramenta. Então, esse é o trabalho, por exemplo, que a gente está fazendo. A gente está fazendo toda a pesquisa em cima de ferramentas gratuitas. Então, até para não onerar o município, né? Porque a ideia é que isso aí seja colocado nos produtos do município. Mas a partir do momento que eu monte um negócio que tem uma ferramenta aberta, existe alguma questão legal? Então, você tem que analisar qual que é o licenciamento. Aí, se tiver um problema de licenciamento, né? Tati, dá a dica aí, cara. Aproveita. Então, ó, você tem aqui o OpenCV e aí você tem aqui a parte de licenciamento dele. Então ele diz basicamente sobre qual licença que essa biblioteca é disponibilizada. Então isso aqui você vai achar para o Scikit-Learn, você vai achar para o Python, você vai achar para qualquer ferramenta que você tenha. E aí com base nisso você vai ter que dar uma olhada nos teus requisitos. Se você vai, por exemplo, modificar fonte, assim por diante, você pode fazer isso nessa licença. Então a ideia principal é essa. Então às vezes tem, por exemplo, tem gente que vai falar assim, tem ferramentas que vai falar assim, é free, mas só se o teu código for open source. Entendeu? Existe isso. Então, isso aqui é free para uso comercial, então eu posso pegar isso aqui e posso revender. Eu posso pegar isso aqui, posso modificar e posso revender. Então tem vários tipos de licença. Então, vários. Tá naquele negócio chamado termos de uso? Nesse caso não. O termo de uso, na verdade, é o que você vai dizer da tua ferramenta. Isso aí é o que você vai determinar se o teu aplicativo se encaixa no licenciamento do produto no termo de uso que você está aceitando, vamos dizer assim, para usar a ferramenta. Basicamente isso. É isso? É isso aí. Porque normalmente essa parte não tem um padrão geral. É muito caso a caso. É isso aí. E o termo de uso normalmente é para quem vai usar como cliente. Como usuário. Não como usuário, e não como desenvolvedor. Mas na faculdade a gente também já discutiu um pouco sobre esse problema do software livre, né? Que não é algo bem definido. Então, o livre, ele é livre dependendo de como você for... Nada é livre, nada é 100% livre. Não, até tem, por exemplo, tem códigos que o cara disponibiliza e, cara, você pode mexer, você pode fazer o que você quiser. Se quiser modificar e revender, pode usar. Não, depende da ferramenta. Tem ferramentas que o cara já faz e fala assim, isso aqui é para a galera, para a comunidade, use do jeito que vocês quiserem. Essa é a ideia. Entendeu? Então, o GIMP, por exemplo. Isso, o GIMP, por exemplo. Então, só que eu acho que o GIMP, eu acho que é GNU ou é GLP? Não, por GPL, aliás. Vamos ver se a gente acha aqui a parte de licenciamento dele. About. Tem About. GNU. General Public License, GPL. Então, se você olhar aqui, basicamente ele vai te dizer tudo que é possível fazer. O seu scan... GPL, você lembra se é free para modificação também? Não? Acho que é, não é. Eu acho que é. O GIMP, ele pode fazer uma modificação, pode distribuir contra o nome. Então é isso aí. O GPL.
General Purpose License. Beleza? Mais alguma pergunta? Mais alguma dúvida? Mais alguma dica? Vocês têm algum tema que vocês queiram ouvir também? Depois, mais pra frente, depois que terminar essa parte de IA? O que vocês acham bacana assim de... Conhecimento de imagens. Oi? Reconhecimento de imagens? Não, cara, não vou fazer o trabalho pra vocês não, cara. Nem dá tempo, pra quinta-feira. Não, mas vocês podem usar alguma biblioteca, não? A gente tá usando em C. Na verdade, não pode a nossa. Não pode usar, tipo, nenhuma ferramenta? Não, poder pode. Pode. A gente pode usar a biblioteca de C. Você Posso sabe alguma? tacar Linguagem Cara, de tem- PH? Não, tem o Keras, por exemplo, que é um framework que já permite, que permite você fazer o treinamento. Cara, o próprio RAR, se você colocar uma lista de objetos, você pode fazer o treinamento. Se eu não me engano, até tem Qual que é o nome dessa biblioteca? Você falou? Keras, Mas tem a Delib. Delib também. Tem as imagens separadas. Ó, tem o Keras, tem o Delib, tem... Tem tudo O separado. próprio TensorFlow vai fazer. Passa no grupo. Só que aí você vai entrar em redes convolucionais e você vai ter que fazer treinamento. Eu não sei qual que é o requisito do software de vocês, que vocês vão ter que desenvolver. Como é que vocês vão ter que apresentar isso, como é que vai ser integrado, eu não sei como é que vai funcionar isso. Então essa é a parte que tem que entender melhor o projeto. Com base no requisito é que você vai definir qual que é a melhor ferramenta. Mas, por exemplo, vocês não podem usar, por exemplo, uma ferramenta da AWS, nada disso? Não pode? Não tem nenhuma restrição. Não tem restrição. Mas você sabe que Ó, dá dica então. Na mão tá sendo muito difícil. IBM tem ferramenta para isso. Então, na verdade, o que você faz? Você cria uma classe de objetos, sobe imagens daquela classe, e aí depois no final você sobe cria várias classes. Eu acho que ela tem uma limitação de quantidade de classes. Se eu não me engano, a versão free deles ali ele tem uma limitação. E aí depois no final você vai subir uma imagem e ele vai classificar, ele vai pegar com base naquelas classificações que ele fez, o que é mais provável que seja aquela tua imagem. Então isso aí é o que eu vou falar basicamente na parte de machine learning, que é o reconhecimento de padrões. Ele vai gerar uma tabela probabilística em cima da tua classificação para poder dizer, ó, tem tantos por cento de chance disso aqui ser um carro. Entendeu? Então, porque ele nunca vai falar, isso aqui é um carro. A não ser que você dê a mesma imagem, aí ele vai falar, isso aqui é um carro. É porque assim, ele tem, tipo assim, deram um programa de um pedágio, que foi o que eu falei antes, e a gente tem que reconhecer os carros para saber, não carros, os veículos. Falar, isso é um carro, isso daqui é um caminhão, isso daqui é uma moto. Cara, com o PCV você acha. Procura na internet ali, reconhecimento. Tem até no YouTube, eu já vi isso aqui. Nossa, gente. Então vamos dar uma olhada. Trabalho de você. Passa aqui no meu notebook. Aí tem que dar uma olhada ver se os caras têm código, se mostra alguma coisa. E tem que ver se C também. O nosso tem que ser. Não, mas o OpenCV ele tem C, né? Na verdade a base dele é C. O Python na verdade ele é só uma ponte do C. Aí tem mas tem um aqui que ele fala o que é um carro, o que é um ônibus, cara, tem um. Ó, esse aqui ele usa o RAR Cascade, que é aquela biblioteca lá que eu falei, a mesma que é utilizada para detecção de face, é o que ele usa aqui. Nossa, vamos usar uma biblioteca, trabalhar em 2 segundos. Cara, tem um aqui que é muito legal, que ele mostra certinho o que é um ônibus, o que é um carro. Você mostrou aqui, eu mostrei pro Matos um mês atrás. Dá uma olhada nesses vídeos assim, pesquisa lá, bus, car, tal, e aí OpenCV e ó. E fala assim, ó, obrigado Rodrigão, valeu! Agradecimentos do trabalho. Oi? Agradecimentos do Então, trabalho. o pessoal lá da FPR falou que vai colocar meu nome lá nos agradecimentos. Falei, então beleza. Beleza, pessoal? Agradeço vocês aí. Oi? Desculpa. É uma coisa que você só comentou no meio ali que eu não entendo direito, é quando você foi falar da remoção do ruído daquela foto lá. Você disse que sempre transforma para a escala de cinza antes. Isso. Interpretação de RGB, o que é a escala de cinza? Então, na verdade assim, é como se você tivesse 3 dimensões num RGB e na escala de cinza só vai ter uma dimensão. Então você lembra que eu mostrei até que eu falei assim, ó, então isso aqui são 3 matrizes, uma em cima da outra, a combinação das 3 luzes, das 3 cores é que vai formar a cor principal. Entendeu? Essa é a ideia do RGB. Quando você trabalha com escala de cinza, você só vai trabalhar a diferença entre preto e branco. E aí tudo isso aqui é uma variação única que
se você pegar, por exemplo, aquela tua imagem já formada no RGB, a hora que você transformar ela para tons de cinza, você não tem variação de cor. Então, se você tivesse que trabalhar com RGB puro, você vai ter que trabalhar, não, eu quero esse tipo de verde, esse tipo de amarelo, esse tipo de vermelho, esse tipo... Para cada cor você teria que ter o range de luminosidade. Mas em uma posição ele vai ter os 3 canais de cores, e em escala de cinza vai ser a média desses 3 valores? Então? Boa pergunta. É a média. Eu fiz isso hoje, convertendo um RGB para uma matriz de uma dimensão só. E ele deu a média. Você pode, na verdade, você pode pegar os 3 valores e fazer ter um valor certo, você acha a luminosidade, se for a luminosidade você monta o valor de cinza dele. Porque existem os cálculos. Se você pegar, por exemplo, no Wikipedia ali, você tem todos os cálculos para transformação de uma escala, por exemplo, eu quero transformar de RGB para HSV. Qual que é a fórmula para transformar isso? Existe a fórmula, não é uma coisa aleatória. Posso pedir para passar um vídeo? Pode. Deixa eu te mostrar. Só uma vez que tá bem a ver o que a gente tá Ele nem começou o trabalho ainda, tá falando de como transformar RGB em cinza. Mas é a parte mais fácil, nem show. Mas é a primeira parte do trabalho. Não, porque a gente pulou isso, não precisava. Mas é o jeito mais fácil de fazer. Não começa a falar que é mais fácil, não. Não fez ainda não. Isso é maneiro. Ele já calibra tudo, né? Isso aí não depende da cor, da luminosidade. Não. Ele joga infravermelho. 30 mil. Os caras são... Consegue diferenciar os caras. Eles acostumam. Dando trabalho A tecnologia mesmo, não sei se vocês lembram da outra aqui, eu acho que o vídeo que eu passei para vocês do carro autônomo, que ele joga pontos de 30 mil pontos também de luz, de infravermelho, para poder fazer o mapeamento do ambiente. É a mesma ideia. É porque senão o carro é pior ainda, né? O carro é pior. Se chover, se estiver de noite, ele, dependendo da luz, ele não consegue. Mas é um reconhecimento de imagem nesse caso, aí, quando ele joga os pontos? É a mesma ideia do motion capture. Na verdade, ele vai trabalhar os pontos e vai tentar pegar profundidade, distância entre os pontos. Então, ele vai fazer isso com 30 mil pontos. Cara, a probabilidade dele ser muito assertivo é muito maior. Beleza? Beleza. Galera, brigadão.